Aproveitando o fim do ano, eu gostaria de falar um pouco sobre os animes que eu assisti este ano. E que melhor forma de fazer isso do que um top 10? Antes de começarmos, gostaria de avisar que só vou estar listando animes que eu terminei. Logo, animes que não acabaram não vão estar na lista, e menos ainda animes que eu comecei a ver, mas não terminei. Outro ponto relevante é que essa é minha lista, então se não aparecer algo é porque eu não vi ou não terminei. E já sabendo disso, vamos começar com polêmica. Começando pelo nosso 10º lugar, que ficou para Kimetsu no Yaiba Yukaku-Ren. Vamos lá. Eu sei que muitos vão achar estranho Kimetsu estar em uma posição tão baixa, mas a real mesmo é que eu até me importei um pouco com Mugen Hesha, mas Yukaku-Ren eu achei engraçado e divertido em alguns momentos, mas outros eu simplesmente não curti. Um deles foi o próprio Uzui. Eu simplesmente não consegui gostar dele. Outro ponto negativo que eu tive foi o plot twist sobre a Daki. Não pela revelação, mas sim pela atitude dela que foi bem ridícula. Eu realmente gostei dela como vilã e a habilidade da Nezuko era algo que eu estava esperando muito pra ver. Até porque a Nezuko é uma das personagens favoritas do anime. Mas a falta de importância dela me irrita. Só queria deixar bem claro que não é que eu não gostei de Yukaku-Ren, é só que teve muito mais coisa que eu gostei muito mais do que isso nesse ano. Agora no nosso 9º lugar temos Fantasy Bishoujo. Pra quem não conhece, vou resumir rápido. Fantasy Bishoujo é um anime de um par de amigos que foram levados para o Isekai, onde o amigo bonitão ganha uma força sobre-humana e o amigo bobão vira uma garota insanamente linda, capaz de conquistar qualquer homem daquele mundo. Apesar de parecer bem simples e bobo, a ideia é divertida e acabou aproveitando até que bem a relação dos amigos e o fator do cara que vira uma garota linda, colocando várias piadas onde as cidades quase iniciam um apocalipse por culpa dos homens querendo conquistar aquela garota bonita. Eu diria que um ponto ruim que eu acho seria a falta de aproveitamento de alguns personagens, como os vilões, o garoto que é um pseudo-Kirito, desculpa, mas ele é praticamente o Kirito com outro nome, e a deusa da noite, que de longe foi minha personagem favorita, mesmo parecendo tão pouco. Em 8º lugar temos Kaijin Kaihatsubu no Kuroitsu-san, o nomezinho desgraçado! Kuroitsu-san é um anime que eu cheguei a mencionar recentemente em um vídeo sobre animes de trabalhos. Nesse anime vemos o trabalho de Kuroitsu-san, uma cientista da sociedade secreta maligna chamada Agastia. O serviço dela é criar monstros para derrotar o herói Kenshin Blader, mas nisso ela fica presa às limitações da empresa. Sim, empresa! Como orçamento ou exigências dos superiores. A ideia do anime é divertida e bem feita, até colocando as questões dos heróis e vilões como se fossem trabalhos remunerados, fora os personagens secundários, ou os monstros carismáticos que eles criam e que desenvolvem relações bem desenvolvidas. No nosso 7º lugar temos a Second Season de Commission wa Komushou desu. E admito que eu me decepcionei um pouco com a Season 2, mas por culpa minha própria. Como a abertura foi feita pela Miku Itou, eu imaginava que, assim como toda seiyuu, que acaba cantando música no anime, ela apareceria fazendo a voz de alguma personagem, e já tinha suspeitas de quem poderia ser. Mas a real é que ela não só não dublou nenhuma personagem, como também a tal personagem que eu imaginava que seria só aparece em uma cena curta como parte do cenário no último episódio ainda de costas e pronto. Mas ignorando isso, Komi-san 2 realmente foi um anime que me agradou muito. Aproveitaram muito mais os personagens secundários, ao mesmo tempo que desenvolveram um pouco mais a relação do Tadano com a Komi, sem ignorar outros possíveis casais. Fora os momentos impagáveis, como a mãe da Komi ou o Tadano tirando foto dos caras fazendo pose. O nosso 6º lugar fica para o Naruto que deu certo ou o Naruto que funciona, também conhecido como Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi. Kunoichi Tsubaki é um anime que conta sobre uma vila de kunoichis que treina no meio da floresta, isolada dos homens e ensinadas a manter distância deles por questões de segurança. Mas isso acaba fazendo com que a aprendiz Tsubaki desenvolva uma curiosidade absurda sobre esses seres misteriosos que são os homens. Conforme os episódios passam, eles revelam informações sobre o porquê dessa regra e conseguem criar um ênfase legal sobre os personagens. Mas o grande problema dele é o excesso de personagens em um tempo minúsculo.
Isso porque eles acabam precisando introduzir, desenvolver e aproveitar em uma trama uma porrada de personagens em 12 episódios. Nisso você mal se lembra de 80% dos personagens depois que acabou o anime. Ainda assim ele fica em sexto lugar por seus pontos positivos, como as habilidades das garotas, desenvolvimento de enredo e relações entre os personagens. No nosso quinto lugar está um anime da temporada de outubro. Temporada de outubro, por que você colocou na lista? Então, acontece que é um anime da Netflix, então você já entendeu que necessariamente ele foi colocado tudo de uma vez. E estamos falando de Romantic Killer. Eu fiz um shorts para explicar um pouco sobre esse anime, mas para resumir, uma garota que não tem interesse em romances acaba sendo escolhida para fazer parte de um programa de seres mágicos para ajudar a desenvolver relacionamentos com adolescentes. Para isso, ela acaba sendo isolada completamente de seus maiores vícios, que são chocolates, jogos e o seu gato. Porém, como forma de retaliação aos planos desse programa, ela decide que irá fazer o possível para não se apaixonar, mesmo sendo cercada de homens bonitões que estão interessados nela. O anime ainda aborda algumas questões mais pesadas próximo ao final, mas mesmo sem isso, o anime é bem divertido. Agora, para o quarto lugar, temos um caso um pouco complicado, pois estamos falando de Yusha Yamematsu. Para quem não se lembra, Yusha Yamematsu é um anime sobre o herói que derrotou a Mao. Mas depois disso foi rejeitado pelos humanos que ele salvou e nisso ele decide ir atrás da Mao para se unir ao exército dela. Apesar de parecer só um anime bobo com uma premissa simples, quando descobrimos mais sobre o passado do protagonista, notamos que a obra tem muito mais coisa do que nos é mostrado de início. E eu imagino que o final pode ter decepcionado algumas pessoas, mas para mim foi bem satisfatório. E agora estreando o nosso pódio com um anime que não é muito de ação, mas é bem interessante e divertido. Em terceiro lugar, Yofukashi no Uta. Esse anime é de fato um dos meus favoritos desse ano e de longe um dos animes que eu mais gostei de conhecer esse ano. Em Yofukashi no Uta, vemos a história de um garoto que desistiu da escola e que se apegou ao mundo da madrugada. Mas nisso ele conhece uma vampira e, como meio de continuar vivendo aproveitando a vida noturna, ele decide se tornar um vampiro, mas para isso ele precisa se apaixonar pela vampira. A história do anime gira em torno desse casal, aproveitando a noite enquanto o nosso protagonista tenta se apaixonar pela vampira, e nisso surgem várias situações divertidas e outras que mostram ele sendo bem mais ativo que muitos protagonistas de anime por aí. Agora, para o segundo lugar, temos uma das estreias que eu mais estava esperando este ano e que mais me impressionou este ano. Na verdade, foi um dos animes assim, que só não está em primeiro lugar por muito pouco. Mas, o segundo lugar vai para a Season 3 de Karkaijouzu no Takagi-san. Pra quem não conhece, Takagi-san é mais um dos animes das provocadoras. No caso, temos Nishikata, que é um garoto que vive sendo perturbado pela sua colega de classe, Takagi, que desde o primeiro episódio fica claro que ela perturba ele por gostar dele de fato. A Season 3 realmente era uma que eu aguardava muito por parecer que teria mais desenvolvimento dos personagens, mas acabou que essa temporada trouxe ainda mais do que eu imaginava. Quem viu o episódio da peça de teatro da classe sabe bem do que eu tô falando. Uma temporada com bastante desenvolvimento de casal e momentos bem fofinhos, e alguns até dramáticos, mostrando um lado mais inseguro da Takagi. Fora um momento curto mostrando a Chi, que é a filha da Takagi que aparece no mangá spin-off, o que deixou bastante gente animada com aquele momento. Tudo isso fora o final simplesmente perfeito que teve para essa temporada e o filme que foi anunciado junto da Season 3, fazem Takagi-san 3 um dos animes que eu mais gostei esse ano. Agora, antes de irmos para o primeiro lugar, eu gostaria de fazer umas menções honrosas. As minhas menções honrosas vão para Spy Family, que, apesar de ter saído no início do ano, eu preferi manter fora da lista, pois, teoricamente, a temporada não acabou. Outro anime que merece uma menção honrosa é Akiba Sensou. Eu já fiz um vídeo falando desse anime, portanto não vou entrar em muitos méritos, mas saiba que se não viu ainda, só vai assistir. Não pega pra ver review ou spoiler, só vai ver o anime. E por fim, vou deixar a menção honrosa para Uzaki-chan 2, que estão sabendo fazer um trabalho absurdo, com mais personagens e um ótimo desenvolvimento da relação da Hana e o Sakurai. E para aqueles que não entenderam por que não coloquei Chainsaw Man nas menções honrosas, o motivo é simples. O anime é divertido e de fato me surpreendeu o quanto eu acabei me apegando com o anime. Mas só aconteceu por eu ignorar o hype fudido que criaram e principalmente
que apesar de adorar o anime, são poucos os pontos ou personagens que eu consigo enaltecer. Eu não consigo pensar em algum outro anime para esse primeiro lugar. E muito provavelmente muita gente já esperava que eu fosse colocar este anime no primeiro lugar também, visto que ele não apareceu. Apesar de muitos problemas com relação à transmissão do anime, ainda assim eu considero que foi praticamente a minha temporada favorita deste anime. E sim, em primeiro lugar, ficou JoJo Stone Ocean. Eu sei, eu falei que não coloquei Spy Family porque estava dividido, mas a questão é que Stone Ocean já foi finalizado, enquanto Spy Family, nem se eu esperasse até um dia antes de postar para fazer esse roteiro, não teria como pegar o episódio final da temporada. Mas falando agora de Stone Ocean, não tem muito o que dizer. Eu simplesmente amei tudo dessa temporada de JoJo. A Jolene é muito carismática, talvez a JoJo mais carismática que eu vi até o momento. Os aliados dela são muito bons, destaque eu diria pra FF ou até o Empório, que eu não dava nada pra aquele moleque. Os stands dessa parte são simples, mas bem aproveitados, tendo um ou outro que realmente vira aquela viagem de LSD que não pode faltar. Mas no geral, o anime foi muito bom, e com uma conclusão confusa, bastante. Mas quando se entende o que houve, você fica satisfeito com a resolução. Eu só não digo muito sobre isso para não dar spoilers, mas eu posso dizer que o confronto final inteiro e o poder do Made in Heaven foram incríveis na minha opinião, e a cena final é bem emotiva. Então posso dizer que JoJo Stone Ocean foi com certeza o anime que eu mais curti esse ano, o que me deixa até mais irritado pelo tratamento que ele recebeu da Netflix, e espero que Steel Ball Run consiga ter um tratamento melhor, e que, principalmente, ele supere o que foi essa temporada. Essa, no caso, foi a minha lista de melhores animes desse ano, mas me digam agora vocês qual foi a sua lista de top 10 de animes de 2022. E aguardem, pois em breve teremos os melhores e piores animes do ano.